Anderson Silva ou Conor McGregor? Quem você acha que vendeu mais pacotes pay-per-view até a data de publicação desse vídeo? Claro, afinal de contas, os dois ainda estão em atividade. Estão em atividade entre aspas, né? Porque também não lutam nunca, mas por enquanto nenhum dos dois está aposentado de forma definitiva. Então eu vou pegar aqui o histórico de cada um, né? Só as lutas, claro, que tiveram pay-per-views vendidos, que lembrando, pay-per-view é quando você, eu, todo mundo aqui, né, que é fã, vai lá e paga um canal, porque você tem que pagar para assistir, né? No caso aqui do Brasil Canal Combate, você tem que pagar para assistir a luta. Então eles pegam os números que vendem para assistir determinado evento e faz esse cálculo, etc. Então vamos lá, começando pelos mais velhos, pelos mais experientes. No caso, Anderson Silva, a primeira luta dele com pay-per-view foi lá no UFC 64 em 2006. Então faz tempo pra caceta. E ele vendeu, ele não, né? O UFC como um todo, né? Para esse evento vendeu cerca de 300 mil pacotes. Então bastante coisa, né? Já no evento, na luta seguinte, né, com o pay-per-view, foi no UFC 67 no ano seguinte, em 2007, e vendeu 400 mil pacotes. E aí a próxima luta foi no UFC 73, também em 2007, em julho, e vendeu 425 mil pacotes. Até agora, então, a gente teve 300 mil na primeira luta, 400 mil na segunda e 425 mil pacotes na terceira. Na quarta luta, que foi no UFC 77, também em 2007, foram 3 lutas aí no mesmo ano, né? E ele vendeu na revanche contra o Rick Franklin 325 mil pacotes, então já foi um pouco menos aí do que as outras lutas, né? Aí no evento seguinte, que foi no UFC 82, ele enfrentou o Dan Henderson em 2008, né? 1º de março de 2008, e vendeu aí a mesma quantidade de pacotes do que a revanche contra o Rick Franklin, 325 mil pacotes. Próxima luta foi o UFC 90, lá em 2008 também, só que em outubro, né, na segunda metade aí de 2008, contra o Patrick Coté, e ele vendeu aí 300 mil pacotes. Foi o mesmo número da primeira luta dele contra o Rick Franklin, né, que foi lá no UFC 64. Então a gente viu aí que meio que começou a dar uma baixadinha, né? Na próxima luta agora, a gente teve lá no UFC 97, em 2009, o Anderson Silva enfrentando o Thales Leites, né? E essa venda de pacotes foi bem maior, foi 650 mil. Então, até aquele momento, foi o maior número que ele teve, né? E aí, na próxima luta, no UFC 101, ele enfrentou o Forrest Griffin, quando o Anderson subiu de categoria aí, fez uma das melhores lutas dele, realmente sensacional. Essa luta foi um espetáculo, foi em agosto de 2009, e ele também acabou quebrando o recorde dele ali de vendas de pay-per-view, vendendo 850 mil pacotes. É muita coisa, né? Na luta seguinte, em 2010, ele enfrentou o também brasileiro Demian Maia no UFC 112, que foi aquela luta onde ele provocou bastante o Demian Maia, deu aquela polêmica toda. Eu lembro que eles foram até no Faustão depois da luta e etc. E o Anderson Silva e o UFC e o Demian Maia, enfim, todo mundo que estava envolvido ali, conseguiu aí tornar o número de 500 mil pacotes possível. Eles venderam 500 mil pacotes. Foi menos, né, que os 850 mil da luta anterior, dos 650 mil, mas vendeu aí 500 mil. Na próxima luta, no UFC 117, também em 2010, o Anderson enfrentou o falastrão Chael Sonnen, naquela primeira luta que realmente o Anderson quase perdeu, né? Bateu na trave ali, mas ele vendeu, toda hora eu falo ele, né? Mas o UFC vendeu 600 mil pacotes, foi também um número interessante aí. Na próxima luta, no UFC 126, o Anderson Silva enfrentou ninguém mais, ninguém menos que Vitor Belfort em fevereiro de 2011, que foi aquele nocaute espetacular, um dos nocautes mais bonitos que eu já vi na minha vida, e aquela luta foi responsável aí, junto com as demais, né, pela venda de 725 mil pacotes. Não foi o número mais alto, né, já que contra o Forrest Griffin foi 850 mil, mas foi um número bom, né? Na próxima luta, no UFC 134, o Anderson enfrentou o Yushin Okami em 2011, em agosto, e o número foi bem baixo, né, comparando com os outros números que eu estava falando até agora. Ele vendeu 335 mil pacotes. Foi praticamente a mesma coisa da primeira luta, né? Então deu uma abaixada, né, porque a luta anterior tinha sido 725 mil, né? É que o Yushin Okami não é o Belfort, por isso que tem essa diferença de número, né? Na próxima luta, o UFC 148, Anderson Silva enfrentou Chael Sonnen, né? Foi a revanche entre eles, que aí o Sonnen não deu nem pro começo, né? Foi em 2012 e foi vendido aí 925 mil pacotes. Foi a maior venda
até então, né, de lutas do Anderson, né? Na próxima luta, o UFC 153, Anderson Silva enfrentou Stephan Bonnar, e essa luta eu estava lá presencial no Rio, foi inclusive a primeira edição que eu fui presencial, né? Foi lá em 2012, em outubro, e foi vendido aí 375 mil pacotes. Foi uma venda bem baixa, né? Porque o Stephan Bonnar é um bom lutador, né? Eu acho, pelo menos, ele um bom lutador, mas não tem tanto nome, não tem tanta venda como dá para fazer com esses outros nomes, pelo menos a maioria deles que eu trouxe aqui até agora, né? E agora na próxima luta, no UFC 162, Anderson Silva enfrentou Chris Weidman pela primeira vez. Foi em julho de 2013, com aquela luta que o Anderson acabou perdendo, né, que ele fez a brincadeirinha lá, tal, não sei o que, foi nocauteado, todo mundo sabe o que aconteceu naquela luta, e foi vendido 550 mil pacotes. E agora, no UFC 168, tivemos a revanche do Anderson Silva e Chris Weidman 2, 28 de dezembro de 2013, foi quando o Anderson Silva teve aquele acidente, né? Incidente, enfim. Ele acabou quebrando a perna ali, infelizmente, mas foi o recorde de vendas de pay-per-view, né? Teve um lado bom e um lado ruim, né? Só que eu acho que o lado ruim acabou pesando demais, né? Além da derrota, ele teve aquela fratura grave, mas foi vendido 1.025.000 pacotes, foi o número mais alto da carreira do Anderson Silva. Ele nunca vendeu mais que 1.025.000 pacotes em uma luta. Mas ainda tem mais 3 lutas, né? Ele enfrentou aí depois Nate Diaz, né, no UFC 183 em 2015 e vendeu 650 mil pacotes, um número muito bom também. Depois ele enfrentou no UFC 208 o Derek Brunson em 2017 e vendeu apenas 200 mil pacotes. Foi o número mais baixo da carreira do Anderson Silva, esse duelo com o Derek Brunson. E na próxima e última luta, né, a luta mais atual do Anderson, foi contra o Israel Adesanya. Foi neste ano, 10 de fevereiro, no UFC 234, e o Anderson vendeu aí, junto com o UFC, com a Adesanya, com todo mundo, 175 mil pacotes. Foi o número mais baixo da carreira do Anderson, exatamente. Apenas 175 mil pacotes. Então, de todas essas 19 lutas que o Anderson participou e que teve venda de pay-per-view, somando todos esses números que eu trouxe até aqui, deu 9.635.000 pacotes vendidos. E agora a gente vai para o outro lado, que é mais reduzido, né? O Conor só tem 6 lutas aí com pay-per-view, mas os números dele não são ruins, apesar da quantidade de lutas, né? Então, a primeira do Conor foi no UFC 189, quando ele enfrentou o Chad Mendes em 2015, em julho de 2015, e o Conor venceu, né? E vendeu aí 825 mil pacotes. Já chegou ali com os 2 pés na porta, né? 825 mil pacotes logo na primeira. É muita coisa, né? Na próxima luta, no UFC 194, o McGregor enfrentou o José Aldo quando ele se tornou campeão. Foi em dezembro daquele mesmo ano, né? Dezembro de 2015, e foi vendido 1.400.000 pacotes, já passou de longe, já passou em praticamente 400 mil, o número mais alto do Anderson Silva, que foi Anderson Silva versus Chris Weidman na segunda luta, no segundo encontro deles, né? Então, o Conor já mostrou aí que os números dele são bem expressivos, né? Na terceira luta, o Conor enfrentou ali Nate Diaz no UFC 196, o primeiro duelo entre eles, e foi em 2016, em março, né? E o Conor vendeu aí, junto com o Nate Diaz, claro, porque o Nate Diaz ajudou demais a vender isso, né? 1.500.000 pacotes. Caracas, já foi muita coisa, né? Se a gente pegar os números do Anderson ali, 300, 400, 175 mil, 200, 500, tem que juntar um monte ali para dar esses 1,5 milhão de uma luta só, né? Na próxima luta, no UFC 202, Nate Diaz enfrentou o McGregor novamente, né? O McGregor enfrentou o Nate Diaz, enfim, foi a revanche entre eles, e o McGregor e o Nate Diaz aí conseguiram aumentar o primeiro número deles, né? Não aumentou tanto assim, mas, na verdade até vai, 150 mil a mais é bastante. Enfim, eles venderam aí 1.650.000 pacotes, foi muita coisa, lembrando que foi no mesmo ano, né? Foi em 2016. E ainda em 2016, ou seja, o McGregor fez 3 lutas, né, em 2016, então fez muito pay-per-view aí pro Dana White, por isso que o Dana White ama tanto ele, né? No UFC, ainda em 2016, em novembro, no UFC 205, o McGregor enfrentou o Ed Álvares, foi quando ele se tornou campeão peso leve, só que a venda foi menor do que os duelos anteriores, foi maior só do que o primeiro duelo, né? Mas mesmo assim foi bom, vendeu 1.300.000 pacotes, né? Mesmo assim o
número dele não sendo tão bom, foi mais alto que do Anderson Silva, da carreira do Anderson, né? Que lembrando foi 1.025.000 contra o Weidman. Enfim, o McGregor realmente consegue vender demais. E aí sim, na luta mais recente foi quando tivemos o recorde quebrado, o recorde da história do UFC, né, de venda de pay-per-view, que foi no UFC 229, quando o Conor foi derrotado pelo atual campeão Khabib Nurmagomedov. Foi em 6 de outubro de 2018 e o número de pacotes vendidos é assombroso. Foi vendido 2.400.000 pacotes. É uma paulada de venda, né? Realmente vendeu e muito. Então, o Conor, a gente somando as 6 lutas, dão aí 9.075.000 pacotes. É quase a mesma coisa. Tá na casa dos 9 milhões junto com o Anderson, só que o Anderson fez 19 lutas, o Conor fez 6 lutas. Lembrando que a comparação aqui é bem subjetiva. O esporte foi muito mais divulgado depois que o Conor chegou para lutar. Na época do Anderson, lá em 2006, 2007, o UFC não tinha o tamanho que tem hoje. Então, não adianta fazer essa comparação simples. Eu trago aqui como curiosidade, mas não adianta falar, então o Conor é melhor, ou então o Conor sempre vai vender mais. Não é necessariamente isso, né? O Anderson fez muitas lutas quando o UFC não tinha esse tamanho estrondoso que tem hoje, né? O Anderson, por exemplo, se o auge dele fosse hoje, com a estrutura que o UFC tem hoje, os números dele de pay-per-views seriam muito, muito mais altos, tá? Então não é tão simples assim, não é só bater número, né? Eu trouxe aqui por curiosidade. E também a interpretação fica aí a seu critério, né? Você escolhe o que você quer achar, né? Só tô dando aqui a minha visão. E agora temos, por fim, o grande finale, o número mais espantoso. Esse sim é espantoso. Se 2.400.000 pacotes das vendas ali do Conor contra o Khabib, você já acha muita coisa, senta agora, que agora não é nem luta de MMA, né? Vem a luta de boxe, Conor McGregor versus Floyd Mayweather. Essa luta vendeu pra um cacete, né? Só não vendeu mais do que o duelo entre o Floyd e o Manny Pacquiao, mas mesmo assim vendeu e muito. Não dá nem pra comparar com as lutas de MMA, né? Na verdade, aí o total, somando tudo, foi vendido 5.174.000 pacotes. Exatamente. 5.174.000 pacotes para essa luta que aconteceu no dia 26 de agosto de 2017. Ou seja, essa luta, em quantidade de pacotes pay-per-view, só essa luta contra o Floyd foi mais da metade do que o Conor vendeu em todas as lutas dele no UFC. E mais da metade da carreira inteira do Anderson Silva no UFC também. Então, assim, é um número muito expressivo, não é à toa que ele fez tanto dinheiro, não é à toa que ele meio que tirou o pé do acelerador ali, tá bastante seletivo, luta, não luta, quer cada vez mais dinheiro, porque realmente ele tem que ser, entre aspas, né, mais valorizado no UFC, né, ele quer ganhar mais, ele exige isso, não tô dizendo se é certo ou errado, né, mas ele quer ganhar mais porque os números dele realmente são expressivos. E imaginem vocês, porque geralmente revanche vende mais, né, do que a primeira luta, imaginem uma revanche entre Conor e Khabib. Se a primeira luta vendeu 2,4 milhões, imagine quanto, de pacotes, né? Quanto não vai vender a revanche entre eles. Eu acho que não chega no número que vendeu aí contra o Floyd Mayweather, porque é um número, assim, assombroso, né? Mas realmente eu acho que deve vender, né? Deve quebrar esse primeiro recorde aí, já que essa luta atualmente, né, do UFC 229, esse primeiro duelo com o russo, né, é a luta que mais vendeu por enquanto. Mas eu acho que a revanche, se bobear, quebra sim esse recorde. Mas não quebra o recorde do boxe contra o Floyd Mayweather, porque aí é 5 milhões de pacotes. É bizarro. É muita coisa, né? Mas enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desses números. Deixa também, é claro, se você quiser comparar com o Anderson ou não. Como eu disse, eu fiz minha ressalva aqui, né? O UFC era outra época, na maioria das lutas do Anderson, o auge dele foi em uma outra época, então eu acho que isso pode sim ter impactado aí nos números. Mas enfim, deixa sua opinião aí. Não esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostou, para eu saber se vocês querem mais ou não, etc. E claro, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, beleza? É isso, eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!